Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odissê e eventualmente no O Farol do Brasil do YouTube. Encerramento da temporada de ciclones tropicais no Atlântico, ano de 2025. Será que essa temporada foi muito atípica ou ficou dentro do esperado? Para falar sobre esse tema e outras particularidades, meu convidado de hoje é o professor Marcel Ligabô. Oi, professor, como vai? Oi, professor. Bom sempre estar aqui, né, para a gente falar sobre furacões. É o canal que a gente tem a melhor liberdade para falar sobre dados, né? É o melhor canal que a gente tem para divulgar os dados científicos que a gente é, estuda aqui nos Estados Unidos. Então, obrigado de novo por esse convite. É sempre um prazer recebê-lo aqui no nosso canal. E aí, professor, uma primeira apresentação mais geral, dentro do prognóstico, um pouco acima, um pouco abaixo. Já sei que tem uma novidade bacana aí, né? Que parece que os Estados Unidos estava blindado, né? Nenhum ciclone quis entrar na parte continental, né? Podemos começar por aí? Vamos conversar. Assim, a gente tem os prognósticos, como a gente sempre fala aqui, vem no começo da temporada falar dos prognósticos, né? E, lógico, o grau de assertividade, por mais que seja alto, dificilmente vai ser exatamente aquilo que a gente acerta. Até porque tem a questão qualitativa das tempestades, né? Nós vamos ver aí os números vão te responder isso, mas o que eu queria aferir é essa questão da qualidade da tempestade. Não adianta também a gente ter número de tempestades acima ou abaixo, que é aquilo que a gente sempre fala, basta só uma vir, né, e causar danos. No caso, esse ano, já fazia 10 anos que não tínhamos nenhuma ocorrência de furacões, né? Então, quer dizer, uma temporada sem ocorrência de furacões aqui nos Estados Unidos, tá? Lógico, tivemos furacões, sim, com certeza, furacões intensos, mas essa parte qualitativa que eu quero chamar a atenção, porque às vezes não interessa se o número é mais alto do esperado ou menor do que o esperado, né? Mesmo que se tiver duas, três tempestades, todas elas chegarem em continente, vai gerar mais danos. E o foco tem que ser esse, né? Os danos que essas tempestades causam. Tá? Então, algumas coisas que nós vamos ter que. Eu vou trazer essa problemática aqui para o vídeo de hoje, que nós temos ainda muito que entender, estamos muito aquém de chegar a algum tipo de conclusão sobre esses grandes monstros, como você mesmo gosta de falar, na atmosfera. Então podemos começar os dados falando para a gente, né? Não é o professor Marcelo, os dados. Né? Vamos lá, então. A primeira tabela aqui é bem interessante. Porque o que nós observamos, né? Observando o fim da temporada, já começamos dezembro, então término da temporada, então nós observamos 13 tempestades nomeadas, né? Então acima já de tempestade tropical já recebe nome já. Então foram 5 furacões e 4 de alta intensidade, né? Normalmente a última normal climatológica, né, de 91 a 2020, tá? É uma normal aí que foi um período ativo, lembrando disso, tá? É um Sim. período ativo, a outra normal era um pouco menos ativa. Então, mesmo nessa normal climatológica, ficou bem próximo da média, tá? Quer dizer, uma tempestade a menos do que geralmente se observou nos últimos 30 anos, né? Número de furacões também, que normalmente teríamos 7, tivemos só 5, porém tivemos um furacão de alta intensidade, que são um a mais do que a média, né? Que são aqueles de categoria 3, 4 e 5, tá? Em inglês, os Major Hurricanes, tá? Então a gente tem que tomar cuidado e analisar bem esses gráficos, né? Porque assim, às vezes não interessa a quantidade de tempestade, mas será que elas foram intensas para provocar estragos? Como é que foi o deslocamento dessas tempestades? Será que elas entraram em lugares povoados? Qual foram os impactos gerados por esse furacão? Uma tempestade que passa muito rapidamente é um tipo de impacto, uma tempestade que passa vagarosamente é outro impacto. Então, tudo isso tem que ser analisado qualitativamente, né? Porque às vezes a gente se atrela muito a números, mas o número não diz, né? Não resume o impacto de um furacão, né? Essa catástrofe que eles são capazes, têm o potencial de gerar, né? Então, se a gente analisar por número friamente, ficou entre a média e um pouco abaixo da média, né? A quantidade ficou um pouco abaixo da média, porém tivemos mais furacões intensos do que normalmente nós víamos em média
nos últimos 30 anos, tá? Então, assim, eu diria para você que os números estão dizendo para a gente que ficou um pouquinho abaixo do esperado, tá? Mas nada muito catastróficos em termos de erro, tá? O problema é, acho que agora, se você puder colocar o próximo, isso. O problema é, uma coisa é o que é ocorrido, é observado, tá ali na coluna da direita. Outra coisa é o que nós prognosticamos, né? A equipe do professor Phil Klossbach, que a gente sempre traz aqui, é a que tem o maior reconhecimento, aquela que tem um grau de assertividade maior. Toda a academia usa eles como base, não só eu, tá? Inclusive aqui todos os canais de divulgação, né, Fox Weather, todos esses canais usam essa tabela da equipe do professor Phil Klotzbach. E veja só, em abril, os sinais, que é de uma literatura já muito conhecida, que começou lá com o professor William Gray, certo? Que é uma literatura muito conhecida. Quais são os fatores que provocam ocorrência de furacões no Atlântico? Tudo levou a crer, né, com conhecimento desde lá dos anos 70 de observação, né, que nós poderíamos ter 17 tempestades nomeadas, então a primeira coluna, né, que foi lá em 3 de abril, naquela conferência que a gente faz todo ano. 9 furacões e 4 de alta intensidade. Então seria uma temporada acima da média, mesmo a nova normal climatológica sendo mais alta. Ainda assim seria mais alta, então uma temporada não extraordinária, bater recordes, mas mais alta do que o normal, né? Certo. Foram passando os meses, aumenta o grau de assertividade. Então não é à toa que já em agosto, bem próximo já do pico da temporada de furacões que se estende de 20 de agosto a 20 de outubro, ele reduziu um pouco a equipe, né? Reduziu um pouco de 16 tempestades nomeadas, 8 furacões, 3 de alta intensidade, né? E mesmo assim ficou um pouco acima, quer dizer, o resultado, o que você observou, foi um pouco abaixo do que foi prognosticado, tá? Tiveram ainda órgãos públicos, órgãos de universidades, órgãos particulares, empresas que fazem os seus prognósticos, são mais de 30 que fazem prognósticos. Eu vi coisas assim que teríamos 30 tempestades, 28. A média, o professor William Klotzbach foi bem conservador nesse. Ele falou: opa, não vai ser tanto assim. E mesmo assim foi um prognóstico acima do que foi observado. Mas assim, cansei de ver aqui empresas que estavam prognosticando 20 e poucas tempestades, ia ser uma temporada bem ativa. Por quê? Um dos fatores que a gente sempre leva em consideração é Laninha ou El Ninho. E nós estávamos com Laninha, principalmente no pico da temporada, né? Então, assim, eu vou trazer para vocês depois, vamos fazer uma análise por que ficou tão... teve esse disparate do observado e do prognosticado, né? Vamos por partes, vamos primeiro trazer aqui, eu acho que a rota dos furacões, porque a rota, ela diz muito sobre o impacto, certo? E isso foi o que nós observamos esse ano. Nós tivemos só uma tropical storm, tá? Na verdade ela chegou como em transição entre depressão tropical e tempestade tropical, que foi Chantal, tá? Que é esse número 3 chegando nos Estados Unidos. Então não tivemos furacão nos Estados Unidos. Porém, se você analisar a pouca quantidade de furacões que nós tivemos esse ano, muitos conseguiram se intensificar. A rota diz muito sobre isso. Por quê? Se você se localizar ao norte do paralelo de 20 graus, a tendência é que você evite um pouco o continente, principalmente se você não estiver tanto a oeste. Tá? Então, se você ficar ali acima onde vocês localizam Cuba, República Dominicana, Porto Rico, a chance de um furacão entrar em continente é muito baixa, por diversos fatores, tá? Mas o que eu quero resumir falando, por que a rota é importante? Porque a rota, quando ela se dá um pouco mais ao norte, ela tem a chance de evitar o continente. Ao evitar o continente, ela tem ela tem um espaço aberto para se intensificar. Ela tem mais mar, mais energia disponível, sem continente, para poder se intensificar, maturar, se intensificar, e por um bom período, dias ou até semanas,
não sofrer nenhum outro tipo de movimento na atmosfera, dinâmica, que faça com que ela perca de intensidade, ou seja, fica livre para poder chegar no potencial que ela puder alcançar, entendeu? Então, assim, isso diz muito da temporada. Por que nós tivemos também muito tempestade acima de categoria 3, 2, né? Que é a categoria 3, 4 e 5, tá? Se ela estivesse um pouco mais ao sul, a chance de ela ter encontrado o continente e não ter se intensificado é maior, tá? Então, a rota diz muito sobre esses números, tá? E a rota também diz porque os impactos foram gerais na América do Norte inteiro, no Atlântico Norte inteiro, foram muito localizados, né? Sofreram ali com impacto Cuba e a Jamaica. Nós vamos trazer aqui para vocês. Tirando essas duas localidades, né, quase que passou-se ileso de furacões e tempestades tropicais, mesmo no Golfo do México, tá? Temperaturas altíssimas do mar, quase não tivemos. Tivemos uma depressão tropical que no final das contas era uma tempestade tropical, virou depressão tropical, então assim, pouco dano, pouco estrago. Então, tirando essas duas que nós vamos falar agora, principalmente a Melissa, que é a que teve mais impacto, tá? Praticamente não tivemos muito impactos nessa temporada, né? Então, assim, o número 2 ele foi interessante, né, esse número 2, né, porque a próprio relevo ajudou a destruir o sistema, né, toda aquela parte que é mais montanhosa, desestruturou ele também, né. Trouxe chuvas para a região, né, com certeza trouxe chuvas para a região, então isso é um fator que faz com que é um impacto, né, que as pessoas esquecem, chuva é impacto, né, então isso nós temos sempre que levar em consideração, tá. É aquilo que eu falei, uma tempestade, quando ela se desloca muito lentamente, né, a quantidade de água que ela desprende em continente é muito elevada. Isso gera impactos tremendos. Quem diz, o ano passado, nós tivemos Helene aqui na Carolina do Norte, eu estava lá na Flórida com o Mark pegando categoria 4. Só que o resultante dela ainda se encontrou com um sistema frontal que abasteceu ainda, né? Foi uma catástrofe. Então, assim, choveu quantidades absurdas aqui na Carolina do Norte, né? Assim, de quase se aproximar o impacto gerado com Katrina em 2005. Tá? Ficou só um pouquinho abaixo do Katrina em termos de morte, em termos de danos, porque foi uma catástrofe. Ainda aqui na região próximo onde eu moro, Carolina do Norte ainda está trabalhando na reestruturação, muitos lugares ainda estão destruídos, a economia está começando a voltar, mais de um ano depois da passagem dele. Então, assim, e de uma tempestade que chegou aqui só com, a gente chama de uma tempestade já se dissipando, ela não estava na sua maior intensidade, né? Ela estava lá no litoral da Flórida. Então, às vezes, os números não resumem o que é a tempestade, né? Então, é muito importante, é por isso que eu estou aqui nos Estados Unidos, é essa vivência da tempestade. É isso que a gente tem que trazer, porque às vezes você pode usar os números ao seu favor, né? Tanto para mais quanto para menos. A gente tem que saber interpretar os números. Como um geógrafo olha para o mapa e interpreta o mapa, né? A gente tem que olhar também não só para o mapa, mas para os números, os impactos que aquele sistema na atmosfera provoca numa região. Tá? E isso é algo que eu vejo pouco falado. Tá? As pessoas se atêm muito a números. Qual a velocidade do. Nossa, chegou uma tempestade de velocidade de 200 km por hora. Que as pessoas não sabem o que isso significa, né? E como foi a geografia da região impactada? Era uma região pouco povoada, era como você mesmo aferiu o relevo da região, isso tudo interfere no impacto. Porque no final das contas, professor, o que importa, no final das contas, por isso que a gente estuda, por isso que nós estamos aqui, é o impacto. O que isso tem a ver para a sociedade, né? Obviamente, sociedade humana. O que isso, esses números, tudo que a gente estuda na atmosfera, é tudo por conta de um trabalho, um serviço para a própria sociedade. Então, o foco sempre tem que ser esse, né? Então, enfim. Eu acho interessante também voltar e falar essa parte qualitativa da questão da distribuição das tempestades. Por quê?
Eu gosto muito de falar uma coisa. A temperatura do oceano é muito importante porque é o combustível. Só que o carro, se você só tiver o tanque, não tiver o motor, não tiver a roda, ele não vai andar. O tanque pode estar cheio. Se não tiver a transmissão, o motor, ele não vai andar. Então, assim, combustível, tínhamos muito. Laninha estava aí. Isso provocou pouco cisalhamento de ventos. Canso de falar aqui. Isso é importante. Tudo ótimo. Tudo ali para ter uma tempestade com bastante furacão, elas vão se intensificar. Tem um mapa aí do cisalhamento de ventos, tá? Se eu puder mostrar. No pico da temporada, de agosto a outubro, cisalhamento de ventos abaixo do que geralmente se espera para essa época do ano. Ou seja, a equipe do professor Clodsby e todos os outros institutos não estavam errados de fazer aqueles prognósticos, porque nós observamos, com as décadas se passando, que com esses elementos geralmente indica isso. Tá? Então foi observado pouco cisalhamento de vento, sim. A questão é, e eu acho que esse é o ponto do nosso vídeo, da nossa conversa de hoje. Por que observamos menos furacões do que o esperado, mesmo que todos os sinais estejam nos apresentando que seria uma tempestade ativa? Isso é Eu posso te sensacional. fazer algumas Qual é o hipóteses. elemento-chave que não foi encontrado, né? Exato, eu posso fazer algumas hipóteses. A gente pode elaborar hipóteses. Isso é ciência, né? Observar, você faz a sua hipótese. Uma delas, tem coisas que nós não conhecemos ainda, Com não certeza. sabemos ainda, que podia estar trabalhando negativamente aí, tá? Carece ainda de mais observação, né? Então precisa de mais temporadas assim para tentar a gente ver se ela se confirma, essas novas dinâmicas da atmosfera se confirmam. Então, pessoal, não é laboratório, temos que esperar outras temporadas como essa para fazer a mesma observação. Tá? Talvez eu não tenha essa resposta. Talvez alguém daqui 20, 30 anos tenha. Também, outra coisa que pode trazer é o seguinte: nós tivemos uma temporada com o oceano, uma distribuição geográfica muito ampla de aquecimento. Né? Então, assim, literalmente uma área muito vasta na atmosfera estava brigando pela convecção ali, uma área muito grande, né? Então, assim, não tem como uma área tão grande toda ela acender, não funciona assim, porque é um sistema complexo, de escala maior, entendeu? Então, assim, uma área estava disputando com a outra, também ela sofre consequências com o jato subtropical, então como é que estava? Porque ele também vai inibir a formação, né, em altitude desse sistema. Então tem tudo isso, tem que ver a instabilidade da atmosfera, talvez ela não tivesse tão instável para que desse aquele impulso inicial. Então todas essas características, porque vamos pensar, numa atmosfera, se ela tiver mais quente pela média troposfera, principalmente, tá? Onde eu gosto de olhar 850 milibares. Às vezes a gente fala da superfície, mas 850 milibares, se a gente tiver uma vorticidade boa, para mim, o que eu observei, o que eu aprendi nesse tempo todo se você olhar 850 milibares, tiver bastante vorticidade, aquilo ali vai gerar um furacão, entendeu? É um potencial muito grande. Agora, se você tiver pouca instabilidade, uma média troposfera, Temperaturas mais altas ali, né? temperaturas mais altas, Isso. e isso pode fazer com que iniba esse gradiente, ou seja, essa parcela de ar ela tem mais dificuldade daquele. Posso fazer uma observação importantíssima que o professor Marcel está falando para vocês. E quando os caras jogam a hipótese do aquecimento global, eles falam que é justamente nesse ponto que o professor Marcelo está falando, que estaria mais quente e, portanto, a conclusão dos caras é que teríamos mais sistemas. E é exatamente o contrário, né, professor? Você só tem mais sistemas se você tiver um gradiente elevado de temperatura, ou seja, tem que esfriar mais rápido. Não, o negócio está quente, 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 inibe. É o que o professor Marcelo estava explicando para nós aqui. Só que se tá um gradiente menor, talvez também tenha relação também. Pessoal, estamos na hipótese, estamos conversando, eu, professor, tá? Não tem estudos com relação a isso, tá? E não vai vir da noite para o dia.
pode ser que o pouco cisalhamento de ventos na região tenha contribuído também para isso. Porque, assim, é aquilo que a gente fala. Às vezes tem essas coisas que cooperam a favor e contra, mas se coopera muito, desequilibra muito aquele sistema. Né? Como se desse pane, um curto-circuito, sabe? Às vezes baixou tanto o cisalhamento de ventos que pode ter inferido nessa questão do gradiente térmico, entendeu? Pode ter alguma relação isso, entendeu? Talvez se tivesse menos cisalhamento, talvez tivéssemos observado mais, talvez, né? É como se tivesse virado um grande pântano de entre 850 e 200 HPA, né? Milibares. Um marasmo, uma coisa meio Marasmo. parada. E o negócio, então, falou: é um bolsão que não vai se mexer. E a gente sabe que a natureza é a eterna vagabundona. Se não tem nada para fazer, ela não vai trabalhar por si só, né? Ela vai ficar quieta. Né? Ela vai ficar quieta. Ela vai ficar quieta. E o problema é identificar que isso é só a gente só está falando da semente do furacão, por que ele se formou ou não. Aí depois tem os outros fatores, que é a maturação. Então, essa discussão, que as pessoas entenderem, a gente só está falando da gênese. Né? Por que não formou ali, por que formou mais, por que formou menos? Porque a partir do momento que ela se forma, outros padrões na atmosfera a gente tem que observar. Tá? As altas pressões, por aí vai, entendeu? Então, essa discussão é muito mais na gênese, né? Do Sim. que no processo de desenvolvimento dela, certo? Aí eu queria trazer um pouco para o concreto, né? O que nós observamos essa temporada? Vamos falar de impacto, então, né? Vamos falar daquilo que chamou a atenção. Uma tal de tempestade tropical, quando se formou, lá no dia 24 de outubro, tá? Eu acho que ela se formou já no dia 20, mas entre 23 e 24. Tropical Storm Melissa. A Melissa, essa tempestade tropical, e o prognóstico, olha, ela vai se desenvolver, vocês observam ali H, vai virar um furacão, vai chegar a Major Hurricane, por isso a letra M, vai chegar acima de categoria 3, tá? Isso tudo é o Centro Nacional de Furacões, tá, pessoal? E o cone muito aberto, falando, a partir daí, o cone abre. A tendência é que ele cruze Jamaica e cruze a Península Cubana, em algum momento, certo? Isso observou-se, tá? Então, um prognóstico novamente de rota. Pessoal, rota hoje do furacão, o nosso acerto é muito elevado, tá? Dificilmente a gente vai errar muito, a gente pode errar. Hoje, para vocês terem ideia, a média está em torno de 50 quilômetros o erro, tá? É muito baixo de quando eu, lá atrás, quando eu ainda apresentava as aulas na faculdade, lembra, professor? Lembro. O erro era de 200 quilômetros. Então, assim, de uma década atrás era de 700 quilômetros. Então, assim, em termos de rota, hoje nós temos, né, uma certeza maior de qual o rumo que aquilo vai tomar, tá? A gente pouco se surpreende com isso, tá? Óbvio, 50 quilômetros é o suficiente ainda para uma área que receba um impacto muito forte. Um erro de 50 quilômetros pode ser que ela quase nem receba impacto. Ainda é algo a se trabalhar, tá? Porém, é o menor dos problemas. A intensidade é uma coisa um pouco mais a se trabalhar ainda, tá? Nesse caso, a gente viu que as condições eram ideais para chegar a uma categoria 3, 4 e 5. Tudo indicava isso, né? Então, o prognóstico que foi feito aí, eu acho que foi um prognóstico bom, um prognóstico que era o suficiente para a gente ter uma confiabilidade de que seria uma tempestade histórica, uma tempestade que ficaria nos livros, como a gente costuma falar aqui nos Estados Unidos, né? Vai para os livros. Por quê? Nós observamos a estrutura dela. A estrutura dessa tempestade, a Melissa, o furacão, foi pouco observada no Atlântico. Muitas pessoas, a gente conversava, a gente falava, parecia um tufão. Nossa. De tão perfeito. Sabe aquelas coisas do livro? Se tiver um dia que eu explicasse a categoria física, eu usaria ele. Um acadêmico, exemplo acadêmico. O acadêmico, né? Exemplo acadêmico. Eu acho que eu estou com umas imagens aí, professor, você pode colocar? Eu a gente fala sobre essas... observaçãozinha rápida. O senhor sabe por que ele deu um L assim? Eles explicaram por que ele deu uma guinada de 90 graus assim? Eu fiquei muito curioso na época disso aí. Tinha uma alta pressão no Golfo, tá? Na Península do Yucatán.
ou seja, ela não vai subir a montanha. Sim. Eu vou falar para o pessoal, quando é o tempestade tropical furacão, é um sistema de baixa pressão, tá? Então ali, quando ela não consegue, ou a água não vai subir a montanha, certo? Ela vai circundar a montanha, a mesma coisa. Então ali a oeste da imagem, você tinha uma alta pressão significativa, então ela não ia mais para o oeste, ela iria ao norte. Estava Só que bem alto, então, puxa vida. Só que a questão foi que tinha literalmente um sistema essa tropical indo para leste e puxou, criou um cavado ali que puxou a tempestade a nordeste, porque na hora que você vetoriza, né, essa oeste alta pressão empurrando e vetoriza com a outra puxando, Chupando, praticamente. É. exato. Nossa, foi muito assim. Eu estava acompanhando isso daí, eu tomei até um susto, só que eu não fui ver os outros campos de pressão, que a gente estava mais acompanhando o sistema em si, né? Eu fiquei, Sim. bom, vou perguntar depois ao professor Marcel o que foi a explicação. Sensacional. Esse aqui, então, é. O Nossa, olho do Melissa, já maturado. Um raio muito pequeno, tá, pessoal? Para o furacão, vocês lembrarem, o Katrina chegou com 80 quilômetros, mais ou menos aí 50 milhas de diâmetro. Então esse tinha aí um diâmetro aí de 17 milhas, mais ou menos pequeno. E quanto menor o raio de uma tempestade, de um furacão, maior a possibilidade dele se intensificar, tá? Porque para ele se organizar é mais fácil. Pensa assim, né? Ele é muito menor, a área é mais fácil dele se organizar. Então, mas olha como é concêntrico isso. nossa, é Isso é perfeito. imagem de satélite. Então, assim, é algo para os livros, entendeu? Algo. Isso é uma. E quanto mais concêntrico, mais intenso ele é, né? Então, outra imagem de satélite com a temperatura das nuvens. O professor sabe que bateu rosa, já estamos falando de temperaturas menos 80, 90 graus menos, abaixo de zero, tá? Então, Meu assim, por toda assim, você pode colocar aí 30, 40 quilômetros em torno do olho, com essas nuvens gigantescas. E isso eu nunca tinha visto tão perfeito, concêntrico no Atlântico, tá? Não era muito grande, uma tempestade relativamente pequena, mas a organização dela, a estrutura dela, esses rosas em torno do olho que vocês estão vendo, pessoal, é assustador. A gente que conhece do sistema, na hora que nós víamos isso se formando, e foi rápido, de um dia para o outro, ela saiu de tempestade tropical e em um dia virou um furacão de alta intensidade, e no outro ele já estava com essa estrutura, é assustador. Assim, é a coisa para dar pânico em quem sabe o que está acontecendo, porque assim, é, a gente pode passar a nossa vida inteira e não ver isso novamente. Tá? No Atlântico. Tufão no Pacífico, com certeza você vai ver. Tá? De vez em quando sempre aparece um ou outro assim. Mesmo Agora, porque tem mais também, né? Tem mais é, eventos. Né? no Atlântico é muito difícil. Espero não ver novamente, tá? Esse monstro. E lógico, a equipe dos Hurricane Hunters que foram lá investigar, tá? Com as aeronaves, tiraram imagens impressionantes, né? O efeito estádio do olho do furacão. Olha isso, você consegue perceber como redondinho estava, né? Olha a parede do olho do furacão. Absurda. Olha a escala disso daí, né? Lembrando que de uma ponta a outra, nós estamos falando aí de 17 quilômetros, né? A imagem Isso. é bem aberta. Olha o tamanho disso daí, né? É um espetáculo, né? Isso aqui é um espetáculo. Espetáculo, isso daí. É um monstro, é um negócio absurdo. Então, assim, os ventos absurdos se igualaram com os ventos na parede do furacão, ao grande furacão de 1935. Finalmente, uma tempestade, aí quase 100 anos depois, conseguiu chegar na intensidade que nós havíamos, que era uma coisa muito praticamente inalcançável, do que a gente falava, nossa, aquele de 1935 vai ser difícil ocorrer tão cedo. Ocorreu, quase 100 anos depois. 100 anos depois. Exato. Então, assim, coisas que nós sempre líamos sobre essa tempestade, eu tenho livros sobre elas, né? Ocorreu, né? E, infelizmente, ela chegou no continente. Aí a parte triste disso daí. Porque aí eu vou trazer para vocês uma imagem, o professor vai carregar aí para vocês, duas imagens muito tristes. Porque agora
Nós vamos ter que continuar com o nosso discurso. E o impacto dessas tempestades, né? Que elas trazem. Então, isso é uma imagem de satélite composta com relevo. Tá, esses raiozinhos é o raio que estava tendo naquela foto, tá? Então, assim, mostra ainda, quanto mais raio você tem em torno do olho, mostra um processo também de intensificação. Então ela não ia, ela estava literalmente minutos de chegar numa região da Jamaica Oeste e mostrando nenhum sinal de decaimento. De enfraquecer, É. Então, assim, isso foi assustador, por isso que eu tenho essa imagem aí, foi uma imagem tipo assim, literalmente orar pelas pessoas nesse momento ali, porque elas iam bater direto com ventos assim extraordinários, passando de 300 quilômetros por hora, tá? Força da água do mar extraordinária, quantidade de chuva muito alta. Então, quando a gente fala de impacto de furacão, né, às vezes fala, essa tempestade, uma tempestade tropical, o vento é baixo, mas, como a gente falou no vídeo, ficou 2, 3 dias alagando, então teve impacto da chuva. Ah, teve uma tempestade que passou rápido, o vento não é tão forte, mas a força da água do mar causou erosão, levou casas costeiras, impacto causado pela força da água do mar. Ah, teve uma tempestade que não teve muita chuva, os ventos foram fortes. Nesse caso, você está falando de todos os impactos possíveis, tá? Chuva intensa, mar violento, deslizamento, porque é um relevo, uma região ali montanhosa, então bastante deslizamento de terra, enxurradas. Vento, chuva, enxurrada, nível do mar subiu, que mais? Ondas violentas. Vento catastrófico. A pressão super baixa. Eu ouvi relato de pessoas que tiveram náuseas, perda de sentidos, ficaram até surdas como é que é? Alguns edifícios, os vidros arrebentaram para fora de tão rápido que foi a queda de pressão. Eu peguei 940, ele também chegou a 890 milibares. Também foi um dos mais baixos já registrados no Atlântico. Ele chegou em continente. Uma das pessoas que vão lá, um dos amigos nossos que foram lá registrar, está divulgando os dados que eles pegaram agora, né? Assim, eles estão divulgando aos poucos, tá? Os dados, é muito dado coletado, mas parece que ele conseguiu registrar 920 milibares em continente, tá? Eu peguei já 940 e eu falo para vocês, o seu tímpano dá uma zoada. Eu acho que abaixo de 920 realmente a chance de ter algum problema é alta, né? Então, assim, é um cenário catastrófico, tá? Para não ser menos digno do que realmente foi, tá? Eu fiquei realmente surpreso. Não que foi para você, né? Que eu vi ele dar aquela a guinada de 90 graus. Eu falei, nossa, vai para cima da Jamaica. É só oração mesmo. Só oração, não tem o que fazer. Agora, a outra imagem, a imagem já de satélite, que tira um pouco dessa. Vou mostrar aqui para o professor Marcelo uma curiosidadezinha. Aqui embaixo tinha um CDzão bem gigante, né? No cantinho inferior direito. Né? Olha só. Direito. Nossa. Exato. Muito doido. Vamos lá. Olha aqui, ó. Nossa. Olha isso, né? Com o contorno do continente nessa imagem de satélite. É assustador, né? Você consegue ver perfeitamente o olho, você consegue ver perfeitamente os mesovórtices dentro do furacão, ou seja, tá? Quando a gente fala a velocidade dos ventos, é os ventos contínuos na parede do olho. E por experiência própria, nesses mesovórtices aí dentro, o vento estava mais rápido, tá, pessoal? Tá? Então, assim, se foi registrado ventos contínuos de 300 km por hora, você pode pôr pelo menos 20, 30, 40 km a mais nesses mesovórtices. Eram literalmente tornados gigantes passando no continente, tá? Porque nós estamos falando, se a gente falar mesmo 320, 340 km, estamos falando aí tornados já acima de categoria F3, né? F4, já numa área muito maior que um tornado, tá? É catastrófico mesmo, tá? Infelizmente, é uma coisa que é bela, do ponto de vista físico, do ponto de vista climatológico, que é uma raridade. Ela, infelizmente, causa impacto e causa dano para onde ela passa. Obviamente, se não tivermos Jamaica, ela seguiria nessa intensidade para Cuba. Então, ela chegou em Cuba como categoria 3, também provocou danos, obviamente, mas muito menores que esse daí, tá? Porque
o típico de impacto depende da região que ele chega. Uma categoria 3 chega numa região X, não vai ser o mesmo impacto que o mesmo furacão numa região Y, né? Então nós vimos outros tipos de impactos, mais alagamentos em Cuba e por aí vai, tá? Então acho que essa questão deixar do conceitual, ir para o empírico, o impacto que tudo que a gente fala aqui de frequência, dinâmica, estrutura do furacão, o que isso traz, o que isso significa para a população, tá? Então foi um caso que dá para ser usado para as próximas gerações, como exemplo de tempestade, o impacto que ela tem, tá? E eu queria só trazer também, para não deixar um vídeo, que às vezes os vídeos são difíceis de carregar, vamos ver se a gente consegue carregar esse vídeo. Aeronave cruzando a tempestade. Ele já estava no interior já, né? Já estava cruzando, né? Tem alguns vídeos legais também, mostra ele na turbulência, de repente chega no olho, bem interessante, tem bastante vídeo sobre esse documentado, tá? E, inclusive é um dos colegas nossos, chamado Andy Hazelton. Gostaria de fazer o agradecimento aos nossos apoiadores, ao senhor Celso, a senhora Marina, a Maria Tereza, a Ana Paula e o Estevam, que fizeram contribuições através da nossa caixa das lotéricas, ao pessoal do Apoia-se, a Amanda, o Edmundo, a Elci, a Eliane Bonotto, a Eliane Santos, o José, a Lúcia, o Marcelo, a Michele, o Nelson e a Roberta. Meu muito obrigado pela contribuição de todos vocês. Agradecimento especial ao Dr. Roberto Zabalos e agradecimento aos nossos colaboradores. Para os pais que querem iniciar os seus filhos nos estudos da palavra, a Bíblia em quadrinhos. Comprando no link abaixo, você ajuda as atividades do canal. Quero agradecer a todos que têm nos apoiado. Estou orando por todos vocês. Considere você também fazer parte dos nossos apoiadores desse trabalho voluntário que persiste por mais de 20 anos. Meu muito obrigado. Eu acho que eu queria, da minha parte finalizar, eu queria trazer algumas questões, digamos, envolvidas com o impacto. Vamos analisar mais a questão histórica. Deixando de lado essa questão da estrutura do furacão, de como foi a temporada, desse caso, estudo de caso que foi o furacão Melissa, né? Se nós olharmos, então, historicamente, será que nós observamos já isso no passado? Ou será que realmente foi algo que foi único, né? Por que eu falo isso? Porque, assim, nós também temos que aprender com as gerações passadas como lidar e o que aconteceu com esses furacões. A gente aprende muito isso também, né? Então, olhando mais para a temporada, historicamente. Então, o professor Kerry Mock, da Universidade da Carolina do Sul, ele faz bastante estudo histórico dos furacões. Tá? Um colega, e ele trouxe bastante informação no período quando estávamos tendo o furacão Melissa, né? Então, um dos livros que ele buscou, o que eu conheço no mundo, ele é o que mais busca dados históricos no mundo sobre furacões, tá? E ele vai nas bibliotecas, ele vai no mundo inteiro levantar dados, tá? Então ele lembrou dessa tempestade de 1780, talvez um categoria 4, né? Que aí o grau de assertividade, como era a tempestade, é bem menor, e que foi uma rota bem parecida com o que foi o Melissa. Né? Então, assim, matou 20 mil pessoas no Caribe. Né? Então, assim, foi uma tempestade também, que se fosse nos dias de hoje, talvez o número de mortes fosse maior até, né? Não sei. Então é uma coisa a gente se considerar, porque às vezes a gente tenta olhar muito para o futuro, tentar achar como é que vai ser o prognóstico de temporada, quantas tempestades vão ter, quando eu acho que a gente tem que ter uma análise muito mais qualitativa, historicamente, climatologicamente. Analisar o tipo, porque assim, se você fizer um estudo bem amplo, olha, Jamaica pode ter um impacto de um furacão que pode trazer tantos números de mortes. Não fica muito no C.
se é o nível do mar, se a temperatura, se o número de furacões. E vai mais para a gente saber o que fazer sobre essa tempestade, que nós chamamos de furacão, se ela ocorrer novamente. Se não for igual, que nunca vai ser igual, mas próximo. Porque se ocorreu, vai ocorrer algo similar novamente. Sim. Seja lá quando? Ano que vem, daqui 100, 200, 300 anos. Então, acho que isso é muito pouco divulgado, que é muito trabalhoso, não rende manchete, não tem recursos, né? Porque é um trabalho que tenta resolver o problema quando se trata de impacto de furacão. Então, eu vejo que o problema não é resolver, as pessoas não tentam resolver esse problema. As pessoas tentam usar a questão dos furacões para uso próprio, seja lá se é uso político, uso comercial, uso de likes na internet. Nossa. Aí acho que a gama de fatores é muito ampla, de pessoas que se utilizam desse desastre. Né? Se nós tivermos um banco de dados isso está sendo feito esse trabalho, tá? Mas com certeza, na minha opinião, teria que ser mais intenso, para a gente literalmente ter no nosso portfólio um entendimento melhor do impacto, das regiões que elas afetam, né? Então, por exemplo, vamos ver outros dados aqui que o Kerry Mock, professor... Um parênteses, que foi o que aconteceu agora, né, dia 7 de novembro aqui no Brasil, né? Aparecendo aquela palhaçada da COP30, os caras falando, viu, o exemplo que aconteceu no Paraná é de aquecimento global. A gente pega a estatística, um gráfico exatamente igual como esse, já de 25 anos atrás, aquela região já está delimitada pelos dados da estatística de fenômenos como a de maior probabilidade de acontecer entre setembro a dezembro. Quer dizer, já se sabe disso. E o pessoal fala, não, é uma coisa que está acontecendo extraordinária. Não, não é, né? E é bem isso que o professor está falando. Já se sabe que essas regiões isso acontece. Então, cadê, né, as medidas a serem tomadas perante isso? Exato. Por exemplo, outro que é também um furacão que aconteceu, saiu no jornal britânico, né? Lá de dia 18 de outubro, também o período de alta, né? Período de grande frequência de furacões, né? Lá no século XVIII também, né? 18 não. Século XIX, né? 1815, desculpa. 1815. Então, assim, já ocorreu antes, né? Talvez esse não tenha sido esse impacto, mas ocorre. Né? Aí está a descrição que aconteceu, desastre nas plantações, pessoas, barcos destruídos, enfim, bastante chuva, né? Bem descritivo do que aconteceu. O detalhe é, para vocês compararem como é o problema de informação, que hoje parece que as coisas acontecem, no passado não. Né? O que eu quero dizer, olha lá a data que foi publicado no jornal. Sensacional. 23 de dezembro, ou seja, 2 meses depois que foi falar sobre a tempestade. Tudo bem, pelo menos foi falado, né? Considerando a época, 1815, né? Tá? Então, assim, mas dá um pouco de... Até chegar lá a informação, né? Até chegar lá a informação. Até chegar a informação. Então, assim, para vocês entenderem que a gente tem que ter um entendimento um pouco melhor de que esses fenômenos eles ocorrem, invariavelmente, às vezes eles vão estar mais fortes, vão ocorrer mais ou menos. Esse não tem que ser o foco. O foco é o que fazer com essa informação, as estruturas, como tem que ser as construções, código de obra, a questão da estrutura da defesa civil, como abordar a questão do seguro, que é uma questão muito complicada. E o seguro, e as pessoas que daqui na Carolina do Norte que até agora não receberam seguros, muitas companhias faliram aqui do desastre causado. Isso é importante, porque isso impacta a vida das pessoas. Se está 0,1 a mais, 0,1 a menos, então isso é coisa da academia. É uma coisa que é legal a gente discutir climatologicamente. Mas não quer dizer nada sobre o impacto, não quer dizer nada sobre o que fazer com esses dados. Né? Então, outra peça também de pesquisa do professor Kerry Mock, para vocês entenderem o trabalho dele. Então, ele vai atrás de todos os ships logs, as entradas dos jornais, de todas as embarcações. Então, ele vai lá, vai ver as embarcações naquela época. Porque como que a gente vai ter o conhecimento do furacão lá no meio do oceano? Alguma embarcação que estava cruzando e que documentou. Entendeu? Então, ele vai de 1780, né?
Então ali tem bem descritivo, hora a hora ali, ó, passo ao vento de sudeste, entendeu? A leste, aí, ó, vê a primeira rajada, ele é bem descritivo, assim, como são os logos marítimos, né? Então, assim, é Sim. ali que vem os estudos que a gente tenta fazer uma aproximação do que foi cruzar informações de ver qual que era a intensidade daquela tempestade, né? Então também é difícil a gente falar, ah, elas estão mais intensas, nunca teve. É difícil a gente saber, quase 300 anos já, o que aconteceu com uma tempestade no passado, que era literalmente alguém num barco tentando documentar, tentando sobreviver e documentar o que estava acontecendo ali. Exatamente. Tem isso também. E Entendeu? Então, tentando assim, descobrir se ele conseguiria sair dali, né? Porque onde é que tá indo o vento que eu tenho que ir lá do contrário. igual as minhas transmissões ao vivo, que até minha esposa Fernanda que acompanha, falta um pouco de entendimento pessoal, de saber que tem pessoas, tenho família que me acompanha, então às vezes cai meu sinal no meio do furacão, ah, professor, pronto, morreu, aconteceu, entendeu? E fica comentando, esse vento não é nada. Ah, por que o professor não me responde? Eu falo, eu estou tentando primeiro sobreviver aqui. Você não está respondendo minhas perguntas. Estou tentando sobreviver. Depois eu vou ver o que você perguntou, entendeu? Eu tento ajudar o máximo que eu posso, né? É divertido isso aí. E então, e eu também, outra, Olha ele só. mencionou também o furacão de 1837, que passou em Cuba, né? Então, assim, bem similar do que realmente aconteceu em termos de trajetória, passou mais, já mais aquele tipo de trajetória pode acontecer, né? Então, assim, foi mais para chamar a atenção nessas questões dessas publicações aqui. Aí, eu acho que, só para terminar, professor, eu não queria deixar de falar depois, só para terminar, que eu queria ter mostrado antes, mas tudo bem, mostro agora. Um dado bem rápido, tá? Que foi o seguinte, foi no Atlântico, assim, bateu todos os recordes de temperatura Melissa, tá? A temperatura no olho, tá? Temperatura assim baixíssimas, como a gente viu aquela imagem, assim, tá? Foi assim Nossa. comparável aos grandes tufões, entendeu? No Pacífico, então foi algo memorável, assim, tá? Talvez eu e o professor nunca mais, no nosso tempo de vida, veremos um, uma tempestade assim, tá? Só um dado um pouco, só para ilustrar bem como é que foi interessante em termos meteorológicos, tá? A ocorrência desse sistema. Gente, que sensacional. Você Nossa. pode ver, né, que você vê que essas grandes tempestades, a grande maioria, né, a oeste, não a leste, né? Então, ou seja, são Sim. furacões, não tufões, né? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contra 1, 2, 3, 4. Olha só. É, Bem interessante, hein? bem Muito bacana, interessante. professor. Muito Muito legal. bacana. Nossa, parabéns por essa apresentação. Sensacional, professor. Gostei muito. Que demais. Quer dizer, mesmo não sendo uma temporada extremamente atípica como eles pensavam, pérolas nós tivemos aí, né? E foi bom que estava no meio do mar, exceto Melissa que pegou duas ilhas, né? Que realmente deu um problema. Os outros, graças a Deus, não entraram no continente, mas foram exemplares maravilhosos do ponto de vista científico. E lógico, eu acho que agora a gente vai entrar num período de baixa, tá? A tendência talvez de El Niño ano que vem. Então acho que aqui ficamos aí então 10 anos seguidos com furacões nos Estados Unidos. Então, a primeira vez em 10 anos que isso ocorreu. Antes nós tínhamos ficado acho que 8 ou 9 anos antes desde 2017, né? Então, de 2008 a 2017, então talvez estejamos entrando num período mais baixo de frequência de furacões, principalmente quando a gente fala nos Estados Unidos, né? Sim, de atingir o continente a De partir do atingir o momento. continente. Talvez estejamos entrando nesse período, tá? Sim, perfeito. Muito bom. Professor, eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações, então, finais do nosso vídeo de hoje. Agradecer imensamente aqui a sua colaboração, foi muito bacana. Agradecer pelo convite, porque é um canal que nós temos, que nós podemos falar literalmente, né?
são poucos canais que nós temos essa abertura de expor nossos dados e a nossa opinião sobre os dados, aquilo que, né, a interpretação dos dados. Isso é muito vital. Eu vejo que carece muito disso, né? Às vezes as pessoas focam muito em dados e não interpretam, né? Então, veja, eu procurei muito a mídia quando estava falando do Melissa, de brasileiros, divulgadores, e assim, muito equívoco nas informações, em termos do que aquilo representava, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar um passo atrás, quando se fala em termos de impacto de furacão, entender melhor o que eles podem causar numa região, tá? Entendeu? Então, eu acho que a gente tem que voltar para o básico, entender a geografia primeiro, entender que eles ocorrem naquela base do Atlântico, entender o que foi feito quando passou por determinadas regiões. Eu tenho a impressão de que essa geração me dá a impressão que daqui 10, 20 anos já nem mais vai lembrar o falar do Katrina, sabe? Do jeito que está indo, entendeu? É algo que nós aprendemos, parece que agora coletivamente estamos esquecendo. Ele está 20 anos agora, não é isso? 20 anos. 20 anos agora. 20 anos. Então, assim, eu tenho medo, porque as grandes tempestades, nós literalmente, do século XX, a maioria delas nós esquecemos já. Né? Só as mais recentes, que tiveram algumas mudanças palpáveis, como Andrew em 92, que mudou o código de obras na Flórida para construção, né, que foi categoria 5, em Miami, no sul de Miami. Então, assim, ainda você percebe um pouco ainda do efeito do Andrew em Miami, porque mudou o código de obras. Mas na imagem coletiva da população, no entendimento sobre o que é um furacão, eu acho que cada vez um esquecimento maior. Então isso é ruim porque causa um desconhecimento do que o impacto que elas podem gerar, que elas possam ocorrer. E isso pode ser usado, como o senhor sempre traz no seu canal, para outras instituições falar que isso nunca ocorreu, ou que está ocorrendo mais, porque você esquece. Entendeu? A partir do momento que você esquece da história, da climatologia, é muito mais fácil você criar um assertivo. E veja, eu estou vindo aqui não querendo... estou literalmente analisando os dados que a gente pega. Eu não sou, trazer claro para a população, eu não recebo dinheiro de órgão nenhum, tá? Órgão institucional nenhum. Eu ajudo, eu trabalho, faço parte da equipe do Mark Sudduth, que nós temos o nosso próprio recurso. Então, não pertenço a nenhuma organização política. Então, assim, os dados que a gente traz é literalmente para tentar entender e diminuir o impacto causado por esses furacões. Então, acho que esse é o meu recado final. A gente dá um passo atrás, analisar, ter um pouco mais de geografia sobre os furacões, quando eles ocorrem, quais são os impactos, entendeu? Porque acho que a gente tem que dar esse passo atrás, fazer um planejamento melhor, porque não dá para a gente continuar nessa toada que o sensacionalismo passa por cima do preventivo, né? Do preventivo, às vezes, não precisa necessariamente ser com dinheiro, em termos assim, eu tenho recurso para reconstruir. O preventivo é literalmente fazer parte do código de obras, entender mais que aquela região invariavelmente uma hora vai sofrer impacto. Então, como é que você vai trabalhar quando essa tempestade ocorrer? E você pode estender isso ao Brasil, tá? Entender que, assim, cada vez mais nós estamos ocupando uma área geográfica maior no Brasil. Então, assim, cada vez mais vão estar expostos a essas grandes tempestades que ocorrem aí, né? Os tornados que ocorrem no Brasil. Então, vale do mesmo, entendeu? Vai dar a impressão de que daqui 30 anos ninguém mais vai falar desse tornado que ocorreu, sabe? Aí vamos falar de novo que nunca teve tornado. É essa a impressão que me passa, e é ruim. Tá? Quando você gera o esquecimento, quando você tira isso da cultura de uma população, é onde os grandes desastres podem ocorrer. Exatamente. Bom, professor, muito obrigado pela sua participação no nosso vídeo de hoje. A gente agradece imensamente. Deus abençoe bastante a sua vida, a sua família aí nos Estados Unidos. Obrigado, fique com Deus. Isso aí. Espero que vocês tenham gostado de hoje do nosso vídeo de encerramento da temporada 2025 de ciclones tropicais no Atlântico. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!